Este ano, a maior colônia japonesa fora do Japão está em clima de festa. Há exatos 120 anos, um tratado assinado entre Brasil e Japão permitiu a imigração dos japoneses ao Brasil. Conhecido como Tratado de Amizade, o documento oficializou as relações diplomáticas entre os dois países. O documento ainda serviu de porta de entrada para muitos imigrantes que vieram para o Brasil. O primeiro deles, que escolheu São José dos Campos como um novo lar, foi Exako Ihara. Ele chegou à cidade em 1922. A neta de Exako, Emi Ihara, relembra com carinho a história do avô. Ela conta que ele trabalhou na zona rural e ajudou muitos japoneses a se estabelecerem na região. Como o meu avô foi o primeiro imigrante, né, da cidade de São José dos Campos, eu acho que ele abriu caminho para os demais, primeiro porque ele enfrentou muitas dificuldades. Primeiro, a língua, né, ele só sabia falar japonês, e comprou terras, aí ele teve que conseguir mão de obra, começou uma plantação, e assim os outros japoneses viram que em São José dos Campos tinha alguém já, né, da pátria, e eu acredito que isso foi um chamariz. A história de Exako ficou registrada em São José dos Campos. O nome dele está cravado no tori da praça do bairro Aquários, um dos principais símbolos da cultura nipônica na cidade. Inaugurado em 2008, o monumento, com 17 metros de altura, foi construído em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Hoje em dia nós já estamos quarta, quinta gerações, né, das gerações, para que isso não caia no esquecimento, porque há cada vez mais um distanciamento, né, da cultura, das tradições e mesmo da história, né, desses pioneiros, do que eles passaram. Então, eu acho muito importante esse tipo de homenagem para trazer mesmo a memória para nós ou para os nossos netos e os bisnetos, né, para que eles fiquem sabendo o que eles passaram aqui, né, em São José ou em outros lugares do Brasil. E as homenagens aos japoneses estão presentes em outros lugares da cidade. Na Câmara de São José, um jardim japonês foi projetado especialmente para valorizar a cultura oriental. O local ainda recebeu novas espécies de planta e uma pequena fonte, um cuidado que fortalece a relação de amizade entre os dois países. Ainda para lembrar a data, a Câmara aprovou um decreto legislativo que concede à comunidade japonesa o diploma Amizade para Sempre. A proposta é de autoria dos vereadores Walter Hayashi, Amélia Naomi e Shakespeare Carvalho. As pessoas da nova geração conhecem muito pouco ou quase nada da nossa presença aqui no Brasil. Muitas vezes a pessoa nunca se perguntou a si mesma como é que nós viemos parar aqui. E aí tem toda uma história que começa com o Tratado de Amizade. Então é interessante, por isso, essa propositura do decreto legislativo, assinado também pela vereadora Amélia Naomi, pelo vereador Shakespeare Carvalho, que é o presidente, de restaurar ou lembrar esse importante marco. Essa data é muito importante. E essas pessoas que aqui vieram, ajudaram a construir e continuam ajudando a construir o progresso em todas as áreas. A história do povo japonês no Brasil também ela é uma história com muita luta, né? Porque sem conhecer o país, vindo para esse estado que é muito diferente, então foi com muita luta que eles conseguiram sobreviver. Para os vereadores Walter Hayashi e Amélia Naomi, descendentes de japoneses, a adaptação às terras brasileiras não abalou os pilares da cultura japonesa. Que é característica do japonês. Trabalho, honestidade, são características, são os pilares dos japoneses, né? E a solidariedade, eu acho que isso nós encontramos muito na comunidade japonesa, nas famílias japonesas, que é essa relação cotidiana mesmo de estar preocupado sempre com o outro, com o irmão, com a família, com os primos. A minha vida aqui em São José dos Campos, é aqui que eu cheguei aqui com 14 anos de idade, então eu tenho
boa parte da minha vida aqui em São José. Estou aqui já há mais de 50 anos e muito feliz. Aqui que é o meu lugar, aqui é o lugar onde, né, tive as minhas 3 filhas, né, casei com uma baiana, né, e aqui a gente está totalmente integrado à sociedade joseense, brasileiros e japoneses. Ao longo dos 120 anos do Tratado de Amizade e dos 107 anos da imigração japonesa no Brasil, os japoneses que já chegam à 5ª geração continuam contribuindo para o desenvolvimento do país e de nossa cidade. Esse Tratado de Amizade Brasil-Japão, 120 anos, a Câmara Municipal, quando fui procurado pelo vereador Walter Hayashi, que é um dos líderes aqui da colônia japonesa da nossa cidade, nós de pronto falamos a ele, vamos fazer uma homenagem, vamos aí cuidar do jardim, o jardim que já foi feito à época, quando ele foi presidente, e o Walter é um amigo, é um grande, não digo nem que ele é um colega de Câmara, mas de fato é um amigo, até pela sua lealdade, que é uma característica japonesa. As pessoas são pessoas amigas, pessoas leais, característica de princípios fortes, característica de caráter muito forte, isso é muito importante. E a gente hoje, eu aqui estando como presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, eu quero dizer a todos vocês da colônia japonesa, muito obrigado. Obrigado pela contribuição que vocês tiveram aqui na cidade de São José, obrigado pela contribuição que vocês deram ao país e dizer a vocês que é uma simples homenagem, mas essa homenagem é uma homenagem de coração, uma homenagem do muito obrigado de todos os joseenses e de toda a população.